Oi, gente, tudo bem? Tudo bom, galera? Boa noite. O tema que a gente quer trabalhar com vocês é aceitação versus conformismo. É um tema, na verdade, que é bem polêmico. A gente andou lendo algumas coisas e tem gente que acha que aceitação e conformismo é a mesma coisa. É farinha no mesmo É. saco. E tem gente que acha que, na verdade, tudo isso é para inglês ver, porque quando você está passando um problema, você não consegue mudar nada e é assim mesmo que vai ser, né? E que você aceitando quer dizer que você está se conformando com a situação. Já que você É. aceitou, você não precisa fazer nada para aquilo mudar, né? E nesse caso, então, seria a mesma coisa, ou não? Sim, é essa a interpretação que as pessoas dão. Mas a verdade não é assim que funciona, né? O Sim. conformismo, na verdade, ele te engessa, né? É uma estagnação de uma situação. Ele está ligado a você se entregar, ele está ligado a você, de repente, dizer, bom, é isso mesmo, não há o que fazer. É, assim, você não toma nenhuma atitude, né? Porque você está conformado com aquela situação, né? Então, por isso que a gente fala que engessa, né? É uma estagnação, né? Você olha para frente assim, bom, é isso aí, fiquei. Talvez ele te impeça, inclusive, de buscar uma coisa melhor, né? Acaba trazendo a história da vítima, né? Assim, a pessoa se Sim. sente vítima da situação e aí se conforma com aquela história e por muitas vezes é uma situação em que ela pode, né, encontrar outras soluções, ela pode sair daquela situação, né? E é engraçado porque justamente o que a gente trouxe para trabalhar com vocês é que quando você diferencia conformismo e aceitação, você começa a perceber que na própria maneira como você vai encarar aquela situação, tem a chave para você superar ela. Como? Aí está o pulo do gato, né? Se você automaticamente já separar os dois significados, já é super uma chave para você dar o primeiro passo, né? Exatamente. E aí tem a questão que a gente quer trazer para vocês. Quando você aceita uma situação, significa que você está entendendo que aquela situação faz parte do seu momento. Aceitar, sim. Por quê? Porque, é claro, senão você de repente vai ficar ali se debatendo em ódio, em raiva, em rancor. Isso é outro caminho. Agora, entre você aceitar que aquilo está no seu momento e você se conformar, seria você passar do verbo estar para o verbo ser. Aquilo não está, aquilo é você. Entende a Nossa, é diferença? perfeita essa colocação. Perfeito. Não tinha pensado dessa forma. Achei isso ótimo. É o É ser e porque estar, né? Exatamente isso. Exatamente. É porque o português, ele é uma língua muito rica nesse sentido, tanto é que a gente sempre traz para vocês essas referências, né, da questão de sintaxe, da questão da origem da palavra. E você pega, por exemplo, no inglês, é to be, é o mesmo verbo para tudo isso, ser, ter, haver, estar. A gente não, a gente tem essa riqueza, esse cuidado nessa diferenciação. E é exatamente isso. A aceitação é você entender que você está, que aquele momento você vai viver. Agora, o conformismo seria você dizer, isso sou eu. Para mim é isso. E aí você perde nisso uma questão super importante que é a resiliência, que é a capacidade de lidar com aquilo para superar aquilo e não para se afundar. É, e na verdade o aceitar significa exatamente aquilo, né? Assim, você viu a situação, aceitou aquilo como está, e aí você começa a se mover. Você, vamos lá. Sim, Ok, entendi que aquilo não tem solução imediata, é assim. O que eu posso fazer para essa situação melhorar, né? Para aquilo, exatamente. para sair dessa história, né? Porque aquilo que a Exatamente. gente, assim, várias coisas que eu li assim, tá, então você está num emprego ruim. Você vai se conformar com aquilo, assim, não tem outra oportunidade, é isso mesmo. Ou você vai começar a aceitar que aquela situação é uma situação incômoda. Então vamos lá, que primeiro passo que você vai tomar? O que eu preciso fazer? Exatamente. Né? Buscar um emprego, fazer um currículo novo, de repente buscar um curso para melhorar, né, a minha performance, né? Sim, se mover, né? Exatamente. E aí é justamente por isso que a gente trouxe para vocês essa reflexão. Quando você entende que aceitar é diferente de se conformar, você começa a ver que existem saídas, que existem maneiras de você buscar aquilo. Às vezes, não no primeiro momento, às vezes não da forma que a gente gostaria para esse momento, mas as situações estão lá, porque uma coisa é certa, a gente é capaz de superar. E se você pensar a quantidade de coisas que você já superou na sua vida, para um pouquinho, reflete. Olha quantas e quantas vezes você achou que dessa vez não tinha jeito. Olha quantas pessoas ao seu lado você pensou que, caramba, como que essa pessoa vai conseguir? Agora não vai. E de repente foi.
porque a vida é mutante, as situações mudam. Agora, se a gente está lá, naquele papel, aliás, é aquela hiena, né, antiguinha, ó céu, ó vida, ó azar. Você fica lá e você está aceitando isso, é uma coisa. Agora, se você está se conformando, aí é que realmente vem o ponto. Então, a reflexão para vocês é exatamente essa. Você já parou para pensar que aceitação e conformismo são duas coisas diferentes e que a maneira como você encará-las pode fazer realmente o pulo do gato entre você conseguir superar aquela situação e você ficar afundado nela? E a melhor maneira de fazer isso é exatamente olhar para a situação e começar a ver o que eu posso fazer para modificá-la. Ok, Exatamente. entendi que aquilo aconteceu. Não tenho como modificar agora. Tá, então como é que eu saio dessa? Uhum. Ou pelo menos enquanto eu estou nela, como eu posso fazer? Porque a gente tenta olhar às vezes a situação final, como é que eu quero para minha vida? Não, olha hoje. Está tudo muito complicado nesse momento. Olha hoje. Olha o próximo passinho. Olha daqui a uma hora o que eu posso fazer. Porque de repente eu não sei agora o que eu vou fazer para resolver a minha vida, mas eu sei que se eu levantar da cama, tomar um banho, eu vou com certeza me sentir melhor do que se eu ficar lá entregue. Então, a gente quer propor para vocês isso. Reflitam sobre a diferença entre aceitação e conformismo e vejam realmente o que vocês podem fazer para isso. Olhar para a sua vida nesse momento e ver o que eu posso agora, o que eu posso sobre esse momento agora. Dica cultural! Vinheta! Gente, a dica cultural dessa semana é um personagem que é um personagem real, um personagem histórico, e que vocês vão poder, tá? Para quem não conhece, conhecendo, e para quem conhece, se aprofundando, através de vários canais. É possível conhecer via filme, via livro e tudo mais. O personagem é a Anne Frank, tá? Um resumo rápido, é uma menina que viveu na época da Segunda Guerra, uma menina judia, e cuja família foi levada para um campo de concentração. Só que antes de ser levada para um campo de concentração, o pai dela bolou um esconderijo para tentar sobreviver e não ser capturado. E levou a família para esse esconderijo. E a história é justamente contada pela ótica da Anne Frank, uma menina de 13 anos, que tenta, a despeito de todas as dificuldades, viver a vida de uma menina de 13 anos, dentro de um ambiente fechado, sem acesso a outras coisas. E é muito interessante porque vocês podem, através da história dela, ver o que é uma alma livre, ainda que o corpo dela estivesse preso ali naquele esconderijo. A alma dela estava livre, então ela estava realmente vivendo, ela vive questões assim que você nunca imaginaria que uma menina confinada num espacinho pequeno poderia estar vivendo. E ao fazer isso, ela sobrevive e segue, assim, a história dela prossegue até o momento em que tem o desfecho que vocês vão entender. Nesse caso específico, eu vou fazer um comentário, embora a gente evite de dar spoiler, mas como já é uma história bastante conhecida, vale dizer para vocês uma coisa que a gente, pesquisando a história dela, a gente ouviu, que o pai dela diz que depois que a família acabou sendo levada para o campo de concentração e tudo mais, a Anne, ela resistiu a tudo, ela foi uma guerreira, ela só sucumbiu quando ela perdeu a esperança. Foi quando ela viu a irmã sucumbir e aí ela diz, bom, não tem mais nada. Nesse momento ela sucumbe. Então, a gente está querendo trazer isso para vocês não como uma mensagem de tristeza, mas para vocês terem essa consciência do poder que a esperança, que a aceitação sim, mas o não conformismo tem dentro da gente. Então, assim, é uma dica cultural. Às vezes a gente dá dicas mais alegres, a dica dessa semana é uma dica mais reflexiva, mas é uma figurinha que merece que a gente analise a história dela com muito carinho. Existe a versão do livro dela para todo mundo, que é o Diário de Anne Frank, existem filmes, e eu trouxe para vocês, já que a gente tem essa pegada de conversar com muitas pessoas que são mães, eu trouxe um livro que você pode ler com os seus filhos, que é esse aqui, ó, A Árvore no Quintal. É uma versão da Anne Frank contada como se fosse um livro infantil, ilustrado e tudo mais. Então, para quem quiser olhar por essa forma, é muito legal. Então, a dica é essa. Gente, a gente fica por aqui. Espero que vocês curtam o tema de hoje. Que vocês coloquem nos comentários aqui o que vocês acharam do nosso vídeo, o que vocês acharam da dica cultural agora no final. E mandem sugestões de temas pra gente. E levem para vocês essa mensagem, que a gente pode não ter a capacidade imediata de mudar o que está acontecendo, mas a maneira como a gente encara isso faz muita diferença.
Aceitar sim, se conformar, não. Nunca. Beijo grande.